Olá a todos, um bom dia para todos. Nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre o que está aqui nessa matéria e o que está aqui nesse vídeo dessa moça aqui, tá? Bom, isso aqui é do UOL, da parte de ciências. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir, tá? Que diz o seguinte, ó: por que contar mentiras para crianças ajuda na compreensão da ciência? Uau! Vejam como o título é bem sugestivo. Então, a gente vai ler o que está aqui na matéria rapidinho e eu vou comentar o que eu vi no vídeo aqui da moça. Eu não assisti o vídeo todo, eu assisti só até 4 minutos e meio, tá, de vídeo, porque eu acho que só até aí já deu, tipo assim, pra mim já é o mais que suficiente. Ela fala as coisas que eu quero discutir aqui no vídeo, certo? Mais pra frente não me interessa o que se passa no vídeo, certo? Bom, aqui diz o seguinte, ó: preste atenção como essa matéria ela é bastante sugestiva e revela algumas coisas nas entrelinhas, certo? Nós aqui que estamos despertos para essas questões, nós devemos sempre prestar atenção, olhando com um olhar diferente, certo? Pois bem, e é isso que eu faço aqui no canal, induzir vocês, meus inscritos, a sempre pensarem, a sempre, entendeu? Caçarem mensagens que eles passam nas entrelinhas, certo? Então vamos lá. Aqui a moça diz: você sabia que a Terra tem um formato de geóide? Ou seja, o nosso planeta não é redondo, bem redondinho como contaram para você quando era criança, certo? Porque quando a gente é criança, a gente já é nos contado, já é nos ensinado que a Terra é uma bola. Antes da gente saber ler e escrever, já tem um globo esperando pela gente na sala de aula, certo? Pois bem, é isso que ela está querendo dizer aqui. Aí ela diz o seguinte: mas espera, antes de cair na tentação de falar em terra plana, aí já cita terra plana, obviamente, a gente só quer que você pense o motivo de ouvir mais vezes a palavra redondo do que geóide, quando se refere ao planeta que vivemos. Tudo bem, é o que a moça está dizendo aqui, a opinião dela, certo? Aí no vídeo, ela diz o seguinte: ela diz que para você explicar uma coisa complexa para uma criança, primeiro você tem que começar mentindo. Por exemplo, ela diz que eles mentem para nós dizendo então que a Terra é esférica, certo? Por quê? Porque ela diz que a gente não vai ter nenhuma referência ao nosso redor que, vamos dizer assim, que possa nos levar à compreensão do porquê que a Terra é um geóide. Então, para eles é uma explicação complexa isso. Então, para não explicar que a Terra é um geóide, para não confundir a nossa cabeça, ela diz aqui no vídeo, certo? Então ela diz que eles têm que dizer pra gente então que a Terra ela é uma esfera, certo? Por isso tem que vir essa justificativa, porque a gente não vai entender o que é um geóide. Daí vem uma outra moça, né, que fala outras coisas, etc e tal, e ela diz que nós devemos nos basear em conceitos científicos, né, em fatos, ao invés de nos basear em conceitos ultrapassados e confiar na nossa intuição. Entendi. Conceitos ultrapassados, né, e também não devemos confiar na nossa intuição. Ou seja, ela tá querendo dizer aqui o seguinte: ela tá querendo indiretamente, ela tá jogando uma indireta para a Terra plana. Por quê? Porque o pessoal da Terra plana faz suas próprias observações, fazem seus próprios experimentos, certo? Eles demonstram coisas que é possível observar, como a planicidade da água, independente da altitude que você se eleve. Você vai ver sempre um horizonte plano à vista dos olhos e outras coisas que dão embasamento, que dão suporte ao modelo plano, certo? Então, a gente não pode mais confiar nas coisas que a gente está vendo, porque a gente é condicionado a acreditar que o que a gente está vendo é enganação. Tá entendendo? A gente foi condicionado a acreditar que o que a gente vê, os nossos olhos estão nos manipulando. A gente tem que confiar na palavra de todo mundo, da NASA, dos cientistas, de toda a comunidade científica, mas a gente não pode questionar. Daí a mesma moça no vídeo diz que nós devemos questionar tudo ao nosso redor, todas as informações que chegam até a gente, e saber das fontes, se são confiáveis ou não, certo? Então, é irônico, porque o pessoal da Terra plana faz exatamente isso. Os terraplanistas vão lá, analisam imagens da NASA, analisam um monte de coisa e começam a fazer perguntas. Pô, se isso aqui é dito pra gente ser uma imagem real, por que que tem isso aqui? Por que que tem esses erros? Por que que é assim? Por que que é... Tá entendendo? Começam a fazer perguntas. Agora, isso incomoda, obviamente, se incomoda o estabelecimento científico. Os terraplanistas fazem exatamente o que a moça fala aqui no vídeo, certo? E por que que eles são chamados de negacionistas?
Tá entendendo? A ciência, ela promove ceticismo contra tudo, menos contra ela mesma. Se você apontar o dedo para a ciência e questionar, não pode. É um crime, é um negacionismo seu, certo? Você está vivendo na época das cavernas. Você está acreditando em conceitos ultrapassados se você questionar que a Terra é uma bola. Tá entendendo? É ridículo, percebe? Bom, então vamos lá. A moça aqui falou sobre o geóide no vídeo, falando que a Terra tem um formato de geóide, né? Que ela não é exatamente esférica, certo? Mas que ela é achatada assim nos polos, né? Ela tem certas deformações. Então a gente vai dar uma olhada aqui no que é o geóide. Bom, o geóide ele é uma representação da superfície da Terra, ou seja, ele é uma representação, certo? Não significa que isso aqui representa a realidade. Tá entendendo? De fato, é uma representação baseada em um modelo, certo? Então, ela é determinada pelas variações de uma grandeza física, no caso a força da gravidade. Num determinado momento, o geóide corresponde à superfície equipotencial da força da gravidade, ou seja, é uma superfície equipotencial, certo? Mais próxima da superfície média dos oceanos. Então, trata-se da forma gravimétrica da Terra, tá entendendo? Não estou dizendo que nada disso aqui é mentira, mas eu vou mostrar para vocês como tem contradição nas informações vigentes, certo? Pois bem, então vamos lá. Bom, a gente pode ler aqui o seguinte, ó, que o geóide ele é uma representação da superfície da Terra, né, como a gente tinha lido anteriormente, e ela é determinada pelas variações da gravidade. Mas essa superfície serve de referência e não corresponde à superfície real da Terra. Então, é uma pergunta que eu faço para a moça do vídeo. Se a Terra é um geóide, se esse é o pensamento mais comum sobre a forma da Terra, ela ser um geóide, o que você pode me dizer disso aqui? Porque essa informação está dizendo que essa superfície ela serve de referência, ela não corresponde à superfície real da Terra. Então, é válido a gente dizer que isso aqui não se trata da realidade, certo? Isso aqui é um pensamento. As pessoas imaginam que a Terra tem um formato de geóide, mas ela não tem esse formato, tá entendendo? Elas imaginam. Percebe como tem contradição no negócio? Não estou dizendo que nada disso aqui é mentira. Eu só estou pegando informações e estou comparando uma com a outra, fazendo vocês pensarem, tá entendendo? Aí eu acho engraçado que lá no vídeo, né, a moça fica tipo assim, ela fala com a boca cheia. Não, isso é divulgação científica, não sei o que. A ciência é um dos melhores meios que podem ajudar no desenvolvimento humano, que podem ajudar no avanço da humanidade, etc e tal. Tá, tipo assim, em tese eu concordo. Ciência de verdade, feita em prol da humanidade, que trabalha em prol de ajudar os seres humanos, certo? A ciência de verdade eu sou a favor mesmo. Mas agora, quando a ciência cai em mãos erradas, a gente tem que ter noção do seguinte, que ela pode se transformar em monstruosidade. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza também, galera. Certo? Não tenho dúvidas que sim, até certo ponto a ciência pode nos ajudar sim, como civilização. Porém, a gente tem que entender o seguinte, ciência é uma coisa feita por humanos. Os humanos são falhos, não é uma coisa feita por deuses, tá entendendo? Ciência não é uma coisa perfeita, ciência também é uma coisa falha. E que pode sim se desviar para a maldade, e isso já, tipo assim, a história nos mostra isso, vários acontecimentos nos mostram isso, que a ciência ela se endireitou para esse lado muitas das vezes, certo? Então, vale destacar o seguinte, ela diz que a Terra não é uma esfera. Se a Terra não é uma esfera, então por que as agências espaciais nos mostram sempre imagens esféricas? Sempre nos mostram eles sempre nos mostram imagens de uma Terra esférica, certo? Mas aí vai vir alguém e vai dizer assim, não, mas essa imagem ela não é uma imagem real da Terra, ela é uma representação artística. Cara, obrigado. Obrigado por você estar assumindo isso. Realmente, é o que eu já discuti muitas vezes aqui no canal. A gente sabe que essa imagem aqui, a Blue Marble, de 2002, ela não é uma imagem real, certo? Ela é uma composição gráfica montada em Photoshop, porque o criador dessa imagem, ele assume isso abertamente, que é o Rob Simmons, da NASA, designer da NASA. Certo? Então vocês percebem como tem contradição em ambos os lados? Então, essa é a razão pela qual me faz questionar veemente coisas como essas aqui, certo? E não é negacionismo não vem me chamar de negacionista. Negacionismo é eu negar que
Quando eu pego um copo de água em estado líquido e boto no meu congelador, a água ela vai passar do estado líquido para o sólido. Por quê? Porque ela vai congelar. Motivos óbvios. Negar isso, aí sim, para mim, negacionismo da ciência é eu negar isso. É eu negar que esse processo químico ocorre, tá entendendo? Mas eu questionar isso aqui não é negacionismo coisa nenhuma, não é negacionismo coisa nenhuma, certo? Eu questionar isso aqui é questão de lógica, inteligência. Por quê? Porque se eu não consigo observar isso aqui no mundo real, como eu vou chamar isso aqui de científico? Percebe? Não tem como você chamar de científico algo que você não observa. É um modelo metafísico, percebe? É um modelo dogmático. Por que dogmático? Porque ninguém pode discutir, certo? E ninguém jamais observou isso aqui, ninguém jamais saiu da Terra e observou isso aqui. Porque tem um grande limite aí pra cima, certo? Não foi ordenado aos seres humanos saírem da Terra, certo? Bom, esse artigo diz o seguinte, ó. De 2015, ó, dia 21 de julho de 2015, NASA divulga nova imagem da Terra feita do espaço. Então a imagem foi obtida após a junção de 3 fotos capturadas a 1 milhão de quilômetros de distância. Ou seja, a imagem ela é uma junção de 3 imagens capturadas. Mas será que essas imagens são reais mesmo? Será que são coisas que se podem observar realmente ou são imagens computadorizadas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, pô. Bom, então tá aí a imagem. Nem preciso dizer que isso aqui, com certeza, é uma imagem feita em Photoshop, feita em programa de computador, certo? Então, você já parou para se perguntar o porquê que a gente está no século 21 e em pleno século 21 a gente não tem uma imagem, a gente não ter uma imagem real, a gente não ter o básico do modelo que nos ensinam? Então a moça falou que a Terra é um geóide, a gente viu que o geóide é apenas uma representação, não significa não representa necessariamente a superfície real da Terra. E ela diz que tem que mentir para as crianças, né? Para que as crianças tenham um desenvolvimento maior da ciência, né? Porque ela diz que as crianças não conseguem entender uma coisa complexa. Então, para entender uma coisa complexa, primeiro tem que vir uma mentira. E realmente, eu concordo. Realmente eles mentem pra gente. Só pelo fato da gente aprender que a Terra tem esse formato aqui, que ela tá viajando, que ela tá girando, molhada e inclinada, meu amigo, realmente, hoje em dia, eu vejo que para você acreditar nisso, você tem que ter fé. Então, deu para entender? Acho que é isso. Muito obrigado a todos pela paciência, muito obrigado a todos que me acompanham. Seguirei falando mais sobre essas e outras aqui no canal. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.